ensinar e aprender. Conheça as aulas e atividades realizadas na APADEV. Braille. Eu tenho turmas que eu trabalho, são alunos do Paraná Alfabetizado, que é um programa do Estado, né, que é para alfabetização de jovens e adultos. Os alunos eles são cegos e com baixa visão. Eu estou trabalhando, então o Paraná Alfabetizado funciona assim, tem que montar turmas, né? E aí, para mim ficou fácil porque eu tenho os alunos aqui da APADEV, então eu montei turmas aqui e dou aula aqui desde 2008, né, nesse programa, ensinando o Braille. Os meus alunos são todos, eles ficaram cegos depois de adulto, então você tem que fazer assim, um trabalho de estimulação, primeiro, né, do tato, com materiais assim, com concreto mesmo, eles separando grãos, assim, para eles sentir mesmo, né, uma coisa assim, figuras geométricas, essas coisas assim, às vezes parece ser simples, né, mas aí tem que começar assim, depois tem as células Braille para fazer os pontos, que o Braille é uma combinação de 6 pontos, né, os 6 pontos que formam todas as letras do alfabeto, e nos sinais matemáticos, tudo, né, números. A gente começa, né, assim, depois já quando começa a escrever mesmo com o alfabeto, depois palavras simples, né, depois as letras acentuadas, aí frases, até texto, né, assim. E o mais que eles sentem mais dificuldade é para ler, então por isso que tem que trabalhar bastante o tato, né. Artesanato. Então a gente promove feira, nas escolas a gente tem, digamos assim, autorização, porque em escola não se pode fazer comércio. Eles vão junto, aqueles que podem, que conseguem, eles ajudam no empacotamento, ajudam, né, na venda, oferecer. E é a parte, né, do social, que eles estão saindo fora, né, e vendendo as coisas que eles mesmos produziram. Não só a socialização, mas a parte motora, a estimulação visual, a estimulação tátil, como vocês perceberam, que tem alunos que fazem manuseio peças mínimas, pequenininhas. Sempre tem coisa pra gente aprender, a gente sempre está procurando buscar informação, se aperfeiçoar, outro tipo de atividade, ver as necessidades dos alunos. E aí a gente vai dando uma adequada de acordo com eles. Atividade de vida autônoma e orientação e mobilidade. O AV e o AM é uma junto com a outra, uma faz parte da outra, na verdade, né? Então a gente trabalha desde o início até trajetos, ônibus, a gente vai em farmácias, em mercados, como eu falei também, dependendo da necessidade da pessoa, né? Eu gosto de levar eles no particular, porque é um espaço assim, né, bem amplo e que não tem perigo ali, você pode soltar e tem várias possibilidades de exploração, né? Porque a gente não vai, né, simplesmente entregar uma bengala e pedir para a criança que saia andando, ensinando técnica, né, ensinando tudo dentro dela. Como deve ser, a gente começa primeiro, né, com a pé, bengala, com vassoura, com carrinho de mercado, com o que tiver para explorar, né, que ele possa empurrar, que ele possa sentir segurança e que ele não se sinta pressionado. Eu estou fazendo uma aula eu tenho que aprender, que ele acha que ele está brincando, sentiu, né, a areia, a folha seca, tronco de árvore, ele tinha medo, assim, que ele tremia, de falar em balanço, escorrega, essas coisas, sabe? A gente trabalha com os pequenos desde a independência no banheiro, né, até conforme as necessidades deles, né, conforme a evolução deles, né, eles vão conseguindo perceber a importância disso para eles, para a vida deles, sabe? Então é desde, né, das coisinhas mais básicas, suar o nariz, lavar a mão corretamente, cortar a unha, lixar, até daí as adolescentes, a limpeza de casa, tirar o pó, organizar a geladeira, todas as atividades assim, sabe? E tudo, né, é uma descoberta, assim, para eles a cada dia, né? Eu gosto bastante de trabalhar com crianças, sabe? Porque a gente pode ver, né, o entusiasmo deles, né? Aquela conquista que no primeiro momento eles não aceitam muito, né? Então tem que ter todo aquele jeitinho para conseguir conquistá-los. Conquistar as mães também. E é muito gratificante, sabe, assim, pra gente, nossa, a gente ver a evolução deles, aquele abraço carinhoso de muito obrigado, né, de falar assim, ó, eu era assim quando eu cheguei, hoje eu estou assim graças a vocês, o trabalho de vocês, o reconhecimento deles pelo trabalho da gente, sabe, é muito gratificante. Apoio escolar. Esse serviço de apoio à escolaridade para com o aluno com deficiência visual é oferecido na APADEV
para garantir o acesso e permanência dele no ensino comum. Então, dentro das dificuldades que ele tem lá na sala de aula, aqui a gente trabalha através de jogos, né, para desenvolvimento, explorando o cognitivo, né, o desenvolvimento cognitivo, e também nós fazemos o trabalho de itinerante até o colégio, para conversar então com a equipe pedagógica, com a direção, né, para observar as dificuldades que ele está tendo no colégio e também com a família. A gente também entra em contato com a família. Cada aluno, dentro da sua dificuldade, a gente trabalha aqui também ampliação, a fonte, né, a letra, adaptação de material, a transcrição de braille, né, e vice-versa, a tinta. Todo esse trabalho é oferecido aqui. Soroban. O Soroban é um recurso utilizado para cálculo, né? Então, os povos do Oriente, os japoneses, os chineses, eles usam muito no comércio para fazer cálculo em vez da calculadora. E existem alguns países que adaptaram o Soroban para o cego. De que forma que foi adaptado? Né? O tamanho dele e as contas aqui, as bolinhas, elas são fixas, né? Elas são mais firmes, elas não se movem no caso de se esbarrar ou, né, algum tipo de movimento. Então não tem perigo do cego estar fazendo o cálculo e essas contas saírem do lugar. Além de fazer parte do currículo, né, quando o cego está na escola regular, ele precisa aprender a matemática, né? Então o Soroban vai fazer parte desse dia a dia da matemática do cego. E no demais, os que já não estão na escola, ele é importante porque, além de desenvolver o raciocínio, também para a inclusão social, né, você saber, por exemplo, no momento de uma compra, né, fazer um cálculo de um desconto ou de um juro a mais que você vai pagar, e esse tipo de coisa. Não é assim que os alunos tenham medo, né, da matemática, é uma aula descontraída, uma aula gostosa, que eles perguntam o que eles têm dúvida, eles sugerem o que eles querem aprender. Então é bem gostoso, assim, é bem agradável. Estimulação visual. Na atividade de estimulação visual, nós trabalhamos basicamente 3 funções. A primeira função que nós trabalhamos é a função óptica, que ela diz respeito ao controle dos músculos internos e externos do olho, né? Então nessa primeira função é mais assim, com relação à fixação, né? Resposta à luz, acomodação, segmento horizontal, vertical dos olhos. Então você trabalha todos esses movimentos do olhar nessa função, né? E principalmente assim a gente reforça mais a questão da focalização e da acomodação visual. Então a gente trabalha também a função visoperceptiva e a óptico-perceptiva. Então na visoperceptiva é mais identificação, assim, reconhecimento de partes e tal. E na última a gente trabalha mais a questão de pareamento mesmo, respeitando a distância que o aluno percebe. Então a gente vai graduando o grau de distância, né, das atividades para que ele possa estar utilizando melhor o resíduo que ele tem. Com a estimulação visual não é que ele vai aproveitar esse resíduo visual que ele tem, sabe? Então, por exemplo, assim, ele vai saber utilizar melhor esse resíduo visual, porque muitas vezes a questão da focalização, sabe? Que é só girar a cabeça, então ele vai saber utilizar esse resíduo. Isso assim é um consenso geral dos alunos que fazem estimulação visual, eles falam, até parece que eu estou enxergando melhor. Eles estão enxergando a mesma coisa, mas eles estão usando melhor o resíduo visual que eles têm. Esse é o trabalho da estimulação visual. Eu vejo assim a Apadev como uma família mesmo, né? Onde existe um conhecimento muito grande dos alunos, né? E esse envolvimento com todas as atividades. Informática. Tipo, eu no caso não fiz nenhum curso de computação. Tudo que eu sei agora aqui eu aprendi tudo sozinho e perguntando, né? Então, ao mesmo tempo eu vou ensinando e vou aprendendo, né? No caso, são programas com síntese de voz, né, para que o cego possa ouvir. Tipo, ele vai ouvindo tudo que ele for fazendo no computador, o computador vai estar falando para ele. Tipo, ele vai digitar um texto, ele vai digitar uma letra, o computador vai estar falando. Ou ele vai, por exemplo, ler um e-mail, o computador vai estar falando com ele também. Vai falar o tanto de e-mails que ele tem, como é esse e-mail e tal. Eu gosto de explorar bem, sabe? Tipo, eu vou, exploro, mexo, estrago pra aprender, sabe? Antigamente, nossa, eu estragava muita coisa. Agora, como eu sei o que pode e não pode fazer, eu, tipo, tenho mais cuidado, né? Mas tudo foi perguntando, fazendo
sem ter curso algum, sabe? Teatro e música. O teatro ele tem se apresentado como um aparato eficiente para as questões de comunicabilidade. O que a gente percebia quando foi proposto o trabalho de teatro foi a dificuldade que a pessoa que não enxerga tem para ter essa comunicação de corpo, que ela é tão importante no nosso mundo, no mundo de relações mesmo social. Então o cego, por exemplo, ele chora e ri com a mesma expressão, e é isso que a gente observava. Então, será que seria interessante a gente instrumentalizar esse corpo para que ele se comunicasse com esses códigos que, embora ele não veja, não são códigos visuais, são códigos corporais. E isso o teatro veio respaldar, né? Além do que depois a gente foi descobrindo o quanto também se mostra a eficiência do teatro nas questões de socialização, porque a gente faz vários laboratórios na comunidade, indo em lojas, indo nos parques, indo nas ruas. E também, então, além desse trabalho de corpo, esse trabalho social de comunicação, também a acessibilidade à arte, porque através dos textos eles têm contato com produções, nós temos as discussões, temos a leitura dramática, temos, enfim, todo esse trabalho que as pessoas em geral já não têm acesso, ainda o deficiente visual menos ainda. A gente trabalha, se tratando de teatro e música, com vários jogos, tanto na música, jogos sonoros, quanto jogos teatrais. E isso possibilita um pensar diferente, realizar, comportar-se de maneira diferente, bem importante. Mas já essa parte musical, ela já foi bastante desenvolvida, bastante explorada. A gente já foi em vários locais. É um repertório que lida com as questões da diversidade também. Então a gente traz música do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, músicas que falam da inclusão, músicas que falam das diferenças, enfim. A gente busca trazer também um repertório, mas um repertório que dialogue com as mesmas questões que a gente quer discutir sempre. E daí é um novo signo que a gente está usando para discutir a inclusão. E a Deus do céu vamos agradecer. E a Deus do céu vamos agradecer. Dança e artes visuais. A arte, a dança em si, não tem uma função assim, terapêutica ou de promover algo a mais para o deficiente visual. Só que como prática de dança, de movimentação corporal, ela pode vir a oferecer muitas vantagens para o deficiente visual, tanto como reconhecimento de espaço, materialidade, até percepção corporal, que muitos deles têm dificuldade, né, para sentir algumas partes do corpo. Na hora da dança eles conseguem se libertar mais e conhecer outros movimentos que o corpo é capaz de fazer e ter um processo criativo. Os mais novos, eles têm uma liberdade maior, como toda criança, né, tem criatividade. Agora os mais velhos a gente tem que trabalhar mais. A dança contemporânea em si, ela já é inclusiva, ela já tem possibilidades, porque cada indivíduo, a partir da sua subjetividade, ele explora as suas possibilidades. Só que a gente tem que fazer, claro, algumas adaptações, né? Que são essas de usar a voz, usar o som e o toque a mais. Por isso que a gente foca no contato e improvisação. Quanto à questão das artes visuais, tem alguns alunos que enxergam um pouco. Então, para eles, a gente mostra algumas coisas que vê na internet, algumas imagens já fixadas, mais figurativas. Agora os cegos já é mais questão de liberdade, a gente associa a dança. Às vezes coloca alguma música, a Lúcia principalmente, ela vai na pincelada da música. Hidroginástica e educação física. Nós procuramos trabalhar primeiramente
cognitivo deles, né? Trabalhar equilíbrio, trabalhar força, trabalhar a diversidade cultural, para eles estarem vivenciando, pois eles, a maioria do tempo, eles passam em casa, não vivenciam quase. Então é uma maneira de estar estimulando eles a vivenciarem a prática. Nós procuramos realizar o que com eles? Primeiramente, você busca, através da conversa, do diálogo ali, a estar explicando para eles tanto a parte teórica quanto a prática, como vai ser realizado. Sai uma sucinta sobre essas atividades, como vai ser realizado, essa explicação, tanto de movimentação, deslocamento e tanto equilíbrio que tanto necessita para a sua vida. Eu me sinto muito bem com eles. É uma família. Eles são bem carismáticos, bem tranquilos, bem emotivos, assim. Esse carinho que nós temos um pelo outro, a gente conquista no dia a dia, assim, na participação, na conversa, no diálogo, no dia a dia. Ser professor na APADEV. Eles, primeiro, eles dão valor para o professor, né? Porque no ensino fundamental, 40 alunos, não é todos que dão valor para o professor. Estou falando na área da educação especial. Eles valorizam o professor. Você se sente professor, sabe? Eles dão um valor tão grande, tanto na atividade que você está dando, no planejamento que você está desenvolvendo com eles, quanto pessoal. Eu aprendo mais do que eu ensino. Então, se você tiver um probleminha ali, a partir do momento que você começa a trabalhar com esse aluno, você vê que você não tem problema. Sabe? É muito gratificante trabalhar com alunos assim. Eu fui aprendendo que a vida vale a pena viver. Que eles têm ali um objetivo tão grande na vida deles, sabe? Eles têm um estímulo tão grande de viver que a gente assim se defronta e para e pensa, fala, nossa, nós não temos problema. E nós não temos que ter dó deles, porque eles sabem bem mais do que nós.